Agora, Corrigir agora. Beleza. Então, gente, agora começando a revisão, no caso. E o Igor tá gravando pra vocês, beleza? Então, beleza. Aí, então, os temas dessa revisão vão ser aqueles que a professora falou, que é gênese e genoma, que é basicamente o saber o básico ali das aulas iniciais da genética que ela dá, alguns termos importantes. Replicação do DNA, expressão gênica, lembrando que expressão gênica é a forma que a Conceição tem de falar transcrição e tradução, e mutações gênicas e reparo. Esse assunto da P1, só a epigenética que não vai cair, né, dos assuntos que vocês já viram até agora. Aí, beleza, começando com genes e genoma. O gene, aqui eu trouxe só aquele conceito enorme que a professora bota no slide dela, que é o gene é a unidade fundamental, física, funcional da hereditariedade, formada por uma sequência de nucleotídeos que é requerida para a produção de um produto funcional, sendo responsável por levar informações de uma geração a outra. Mas o que é interessante saber sobre o gene é basicamente que ele é, assim, simplificando, o que é mais legal de saber, se levar para a prova, ele é uma sequência de nucleotídeos que codifica um RNA. Pode ser um RNA ribossômico, um transportador, um mensageiro. O importante é que é isso, basicamente isso, de certo modo, que caracteriza um gene. É uma sequência de DNA que codifica um RNA. Agora, sobre o básico do assunto, no caso, a parte do o que forma o gene. O gene, ele é formado pelo DNA, como vocês já viram, e o DNA, por sua vez, ele é uma sequência, uma molécula única de polinucleotídeos. Então, os nucleotídeos, por sua vez, eles são formados por 3 subunidades, digamos assim, que são, como eu trouxe aqui, colei do slide da professora, o fosfato, um açúcar, uma pentose, no caso do DNA, que estamos falando do gene, DNA, o açúcar é a desoxirribose, e temos a base nitrogenada. Aí eu acho interessante vocês levarem para a prova o nome das ligações, lembrarem que a ligação entre o açúcar e a base nitrogenada é a N-glicosídica, enquanto que a ligação entre o açúcar e o fosfato é a fosfodiéster. Lembrando também que a ligação que une os nucleotídeos na molécula de DNA é justamente essa ligação fosfodiéster. Aí outros pontos importantes são que o que são os nucleosídeos, que nucleosídeo nada mais é do que um nucleotídeo que perdeu o fosfato, digamos assim. É só o açúcar e a base nitrogenada. Lembrar que esse de sentido 5' 3', que é o mais importante, né, do material genético, esse nome de 5' 3', tem origem justamente nessa imagem que eu estou trazendo para vocês, que o carbono 5 do açúcar, ele está ligado ao fosfato, e esse fosfato, por sua vez, vamos imaginar que ele tivesse ligado, ele fosse um fosfato relacionado com outro nucleotídeo, assim, porque eu estou falando no sentido da cadeia polinucleotídica, né? E o 3' vem do carbono 3 ali embaixo, também do açúcar, que vai se ligar com o fosfato de um outro nucleotídeo. É isso que eu estou querendo trazer para vocês do porquê desse 5', 3'. O que mais? É importante vocês lembrarem, claro, quais são as bases nitrogenadas, que é adenina, timina, guanina e citosina. Aí eu trouxe até aqui para vocês aquele macete, talvez vocês já tenham visto no vestibular, que é o da água pura, para vocês lembrarem que a adenina e guanina são purinas e que, por sua vez, então, a timina e a citosina são pirimidinas. O que mais? As regras de Chargaff também são importantes vocês levarem para a prova, que é basicamente que a quantidade de adenina vai ser igual à quantidade de timina.
ao mesmo tempo que a quantidade de citosina vai ser igual à quantidade de guanina. Além disso, outras coisas importantes de Chargaff, né, é que a soma das purinas, das bases purinas, vai ser igual à soma das bases pirimídicas, como vocês podem ver, adenina mais guanina é igual a citosina mais timina, mas eu também posso trocar ali a ordem das bases que são correspondentes, né, das variáveis que têm o mesmo valor. Então, adenina mais citosina tem o mesmo valor, que a mesma quantidade, essa soma, do que se eu somar a quantidade de timina com a quantidade de guanina. Porque, lembrando que citosina e guanina têm o mesmo valor, adenina e timina têm o mesmo, então eu só mudei a ordem de uma coisa ali sem alterar o resultado. Agora, alguns termos importantes que eu acho legal vocês levarem. Primeiro, o que seria o loco, que loco é uma localização específica de alguma coisa no cromossomo. Basicamente, é uma forma de se localizar o gene. É isso, o loco, ele é a localização específica, mais detalhada, que você usa para encontrar um gene no cromossomo. Cromossomos homólogos são aqueles cromossomos que, digamos assim, são correspondentes. Então, quando você vê pares de cromossomos, né? Somos seres humanos, temos 23 pares de cromossomos. Quando você vê um desses pares, você vai ver que esses cromossomos que formam esse par, eles têm mais ou menos o mesmo formato, o mesmo tamanho. Bora ignorar os cromossomos sexuais nesse momento. Bora pensar nos autossômicos. Eles têm mais ou menos o mesmo tamanho. Se você for verificar os genes, eles têm genes iguais, correspondentes. Talvez eles sejam diferentes por causa de alguma mutação ou porque herdou algo diferente do pai, mas o que eu estou querendo trazer é que esses cromossomos que ficam em par, que têm tamanhos iguais, que têm os mesmos genes, são correspondentes, esses cromossomos, são o que nós chamamos de cromossomos homólogos. Aí, falando em genes de cromossomos homólogos, como eu falei, pode ter alguma diferença. Por quê? Bora imaginar. Você, num par de cromossomos, bora supor o par número 1, dos cromossomos 1. Aí você herdou um de um progenitor, outro de outro progenitor. Mesmo que esses cromossomos sejam homólogos, ou seja, que eles sejam correspondentes, tenham os mesmos genes, esses genes vão ter diferenças por causa de mutações que aconteceram na vida intrauterina, nas células somáticas dos progenitores, nos progenitores como um todo, e acabaram passando para vocês, né? Enfim, essas mutações que alteraram os genes, sem também, é claro, impedir a vida, possibilitaram que surgissem, digamos assim, novas formas, novas possibilidades daquele gene original que existia há muito tempo. O que eu estou querendo dizer é que alelo é basicamente uma possível forma de um gene que surgiu por causa de mutações espontâneas ou induzidas. Então, alelos são genes iguais, que têm a mesma função, que codificam a mesma proteína, só que eles têm alguma diferença ou outra por causa de mutações. E aí, até por isso que a gente pensa naquela ideia que vocês já viram no vestibular de alelo dominante, alelo recessivo. É porque um sofreu mutação de certo modo, que ele acabou se expressando, digamos assim, se expressando mais, enquanto que o outro que codifica a mesma coisa, com a mesma função, acabou sofrendo mutações que, digamos assim, levaram ele a ser menos expresso. E quanto às cromátides, elas são... Quando vocês ouvem cromátides, né, se cair lá na prova, vocês têm que pensar no momento da replicação, naquela fase de metáfase, que você vai separar as cromátides irmãs. Falam, cromátide é basicamente um cromossomo que foi duplicado e pode ou ainda não ter sido separado, digamos assim, no momento da mitose ou da meiose. Então, cromátide tem a ver com replicação do material genético. Alelos são diferentes formas possíveis de um gene que surgem com mutações. Cromossomos homólogos são os cromossomos correspondentes que têm os mesmos genes. E loco é alguma localização específica mais detalhada de algo no cromossomo. Principalmente usado, né, para se referir à localização de um gene. Agora, sobre outros conceitos importantes também, é que vocês lembrarem, claro, o que são introns e o que são exons. O gene, ele, como vocês já viram nas aulas, ele não é composto simplesmente da sequência que vai codificar tudo aquilo
que tem que ser traduzido. Vai ter que ser removida uma certa parte daí, do que é transcrito a partir do gene, isso pensando no RNA mensageiro, né? Porque não é codificante. Então, basicamente, os genes são formados por partes codificantes e partes não codificantes. A parte codificante é chamada de exon, as partes. E as partes não codificantes são chamadas de introns. Lembrando, então, como eu já destaquei ali embaixo, que você já deve ter visto, eu só queria lembrar que gene não quer dizer exon. Então, se eu tenho um gene de 300 pares de bases. Não sei, isso não quer dizer que todos esses pares de bases vão ser traduzidos, vai ter uma proteína que tenha 100 aminoácidos. Não é isso que eu estou querendo dizer. É porque vão ter partes desse gene que vão ser retiradas do RNA mensageiro porque elas são não codificantes, são os introns, entenderam? E outro conceitozinho que eu trouxe, eu acho improvável que ela cobre, mas botei aí só por desencargo de consciência, é a questão dos pseudogenes, que são genes ancestrais que costumavam ser expressos, como eu disse, em algum ancestral distante nosso, só que por causa de alguma mutação, eles deixaram de ser expressos, eles foram impedidos de serem expressos. Eles têm uma parte do DNA que tem toda a estrutura de um gene, dá para se perceber que aquilo ali era um gene e tal, mas sofreu algum tipo de mutação que está impedindo atualmente a expressão desse gene. Como, por exemplo, não sei, alguma mutação que danificou a região promotora. Isso vai impedir a expressão desse gene. Então é um gene que deixou de ser funcional, o pseudogene. Mas que nós conseguimos sobreviver, claramente, se estamos todos vivos, né? Conseguimos sobreviver assim, sem que ele seja manifestado, traduzido. Agora sobre a replicação. A replicação, como vocês já viram, né, nas aulas, ela é o processo de multiplicação do material genético, do DNA das células, e ela ocorre de maneira semiconservativa. Ou seja, eu tenho uma dupla hélice da célula-mãe que vai ser separada, as fitas moldes que formam a dupla hélice vão ser separadas e utilizadas como molde para se criar uma outra fita. Enfim, o que eu estou querendo dizer é que da célula-mãe, cada um dos filamentos dela vão ser passados, só um deles, para cada uma das células-filhas. O que mais? É também importante lembrar que para se fazer a replicação, vocês precisam desse filamento molde, que vai ser utilizado, de desoxirribonucleotídeos e das enzimas e proteínas que venham a se precisar. Agora, falando das enzimas e proteínas, né, já entrando na replicação, quais são? Bora imaginar, eu tenho lá o DNA, ele já foi descondensado um pouco, até, não sei se a professora chegou a passar para vocês, mas só citando aqui, que um exemplo é que quando eu tenho que desenovelar ali o DNA do redor das histonas, aí eu tenho um exemplo, a ação do complexo FACT, e aí eu cheguei nesse ponto do DNA propriamente, helicoidizado, beleza. Aí para simplificar ainda mais, digamos assim, eu tenho que deshelicoidizar ele. Para isso, eu preciso da ação da enzima DNA topoisomerase, que vai justamente deshelicoidizar o DNA. Depois disso, quando ele estiver reto, como se fosse um trilho de trem, digamos assim, a DNA helicase, ela vai romper as ligações de hidrogênio de modo a separar os filamentos que vão ser utilizados como molde. Só que o DNA ele tem a tendência a se renaturar, a querer se unir novamente, os filamentos vão querer se unir novamente com ligações de hidrogênio e vão querer se helicoidizar de novo. Então, o que acontece? Chegam as proteínas SSB que vão estabilizar esses filamentos separados e não helicoidizados. Assim, vai ter a chegada também da RNA primase, que vai produzir, por sua vez, um trecho de RNA chamado de primer. Beleza. Agora para o alongamento. O primer ele é basicamente o pontapé inicial que a DNA polimerase 3 precisa para começar a trabalhar na replicação do DNA. Como vocês
Já viram? O DNA, ele é uma dupla hélice, formada por 2 filamentos, esses filamentos são complementares e antiparalelos. Por que que eu estou destacando isso? Porque é só para justamente falar que um dos filamentos está no sentido 5' 3' e o outro dos filamentos está complementar, então ele está no sentido 3', 5'. Quando eu separo para replicar o DNA, isso quer dizer que um molde vai ser 5', 3', o outro molde, logicamente, vai ser 3', 5'. No molde 3', 5', a partir dele eu vou criar um novo filamento que vai ser 5', 3'. Aí é importante lembrar que o sentido 5', 3', é como eu já falei, é aquele que se chama de sentido da vida. Ele é o mais adequado para o funcionamento das enzimas, para a leitura do material genético. Por causa disso, justamente, a DNA polimerase 3, ela consegue, digamos assim, trabalhar mais adequadamente com a fita molde 3', 5', porque com esse molde ela vai trabalhar nos 5', 3' numa boa. Vai chegar o primer, a partir dele ela vai se unir à fita molde e começar a produzir a sequência complementar no sentido 5', 3'. Então, a cada forquilha de replicação, eu vou ter uma DNA polimerase ali com essa fita molde, 3', 5', fazendo o que chamamos de replicação, ou melhor, síntese contínua. Então, ela vai fazendo, sem parar, até encontrar ali uma outra forquilha, algum outro primer, etc. Aí também é importante lembrar que caso ela realize algum erro enquanto está fazendo isso, ela vai, digamos assim, né, antropomorfizando, eita, me enrolei todo. A enzima, ela vai perceber que colocou alguma sequência errada, algum nucleotídeo que não deveria estar ali, e ela vai, digamos assim, dar uma marcha ré para retirar esse nucleotídeo e colocar o adequado. Isso é o que chamamos de atividade exonucleásica. Também é importante lembrar, de vez em quando a professora pergunta disso, qual é a atividade exonucleásica, qual é a enzima que tem. Aí vocês lembram, né, da DNA polimerase, que ela realiza isso. Quando ela realiza, digamos assim, sem querer algum erro, no momento da replicação, ela pode voltar, retirar o nucleotídeo errado, ou base errada, e substituir pelo correto. Aí beleza, agora se eu tenho uma síntese contínua na fita molde 3', 5', porque eu consigo fazer um filamento 5', 3' bem bacana, isso quer dizer que no outro filamento molde, que era o filamento no sentido 5', 3', eu vou ter que fazer um novo filamento no sentido que não é tão legal assim, que é o 3', 5'. Então, para isso, para esse filamento que não é tão legal, porque ele está num sentido, digamos assim, ao contrário do que, o que a enzima consegue trabalhar, a replicação é mais complicada. Essa é a síntese descontínua. Como ela funciona? Vem a RNA primase, produz o primer, que é o trecho de RNA que vai se ligar a alguma parte dessa fita molde, para, como eu já disse, servir de pontapé para a DNA polimerase 3. Aí, beleza. Como o molde já é 5', 3', o que ela vai ter que fazer é 3', 5'. Só que ela não consegue fazer nesse sentido, 3', 5'. O que ela faz? Ela faz ainda assim no sentido 5', 3', porque ela faz como se fosse ao contrário para ela. Digamos assim, é como andar de costas. Só que eu duvido que alguém esteja vendo essa aula consiga andar por muito tempo de costas, sem tropeçar, sem ficar com medo, dar uma olhada para trás. Mesma coisa a enzima, ela não consegue trabalhar, digamos assim, né, exatamente assim, tô só tentando simplificar, ela não consegue trabalhar de trás para frente facilmente, não é uma ligação estável para ela com a fita molde. Por causa disso, ela sintetiza um fragmento da nova fita e solta. Aí a RNA primase precisa vir, colocar outro primer, em seguida desse fragmento que a DNA polimerase já conseguiu fazer. Aí a polimerase percebe o primer, o novo primer, vai lá, faz mais um trechinho, para. Aí vem a primase, faz o primer, polimerase vem, faz mais um trecho, e por aí vai. Trechinho em trechinho vai fazendo essa fita descontínua. Beleza, consegui fazer vários trechinhos de DNA ali, intercalados com os primers, que são RNA. Aí o que vai acontecer? O primer vai ser retirado pela DNA polimerase 1,
E esses pedacinhos que agora estão vagos, em que antes estavam os primers, vão ser preenchidos pela polimerase 3, também de trás para frente, de trechinho em trechinho. Mas agora sem precisar de um primer novo, porque é um pedaço pequeno, então ela consegue, digamos assim. Mas aí, acabou que como ela fez uns trechos, aí depois ela tirou os primers, aí fez mais uns trechinhos, meio que ficou... Eles não estão ligados adequadamente, esses vários trechos que ela fez. Aí por isso, eles poderiam se unir normalmente sozinhos, porque como eu falei antes, o DNA tem essa tendência, os filamentos têm essa tendência a se estabilizar, a se ligarem tudo certinho, só que isso demoraria. A gente precisa de uma replicação bem rápida do DNA. Por isso eu tenho a ação da enzima DNA ligase, que vai catalisar, vai acelerar a ligação justamente como eu falei anteriormente, da ligação fosfodiéster, vai catalisar a formação desse tipo de ligação entre esses fragmentos que foram formados. E até é importante lembrar que esses vários fragmentos que são formados na fita descontínua são chamados de fragmentos de Okazaki. Lembrando que se houver algum erro, DNA polimerase ela ainda tem, mesmo fazendo, como eu falei, de trás para frente, de certo modo, ela ainda tem a atividade exonucleásica, caso tenha alguma coisa errada, um nucleotídeo acidentalmente colocado no lugar errado, etc. E acho que um último ponto importante a se destacar da síntese descontínua é que, justamente, como ela é difícil de se fazer, é por causa dela que ocorre aquela perda das extremidades do cromossomo, que são o que nós chamamos de telômeros. Porque chega lá no finalzinho do telômero, assim, tentando justamente fazer uma analogia, ela já fez um trabalho complicado, que foi esse de fazer de trás para frente. Chegou lá no final, a da contínua já foi feita completinha. O filamento molde já tá lá completinho, o que tá no sentido 5', 3', isso na síntese descontínua, tá? Aí chega lá no final, depois de fazer todo esse trabalho ao contrário, complicado, e mais chatinho de se fazer, fazendo em pedacinhos, a DNA polimerase 3 meio que se cansa e fala: ninguém vai perceber, ninguém vai dar falta desse pedacinho, ninguém vai perceber. Digamos assim que se perde o telômero, porque a partir daí tem um pedaço da fita descontínua que não vai ser produzido. Vai ficar o molde um pouquinho maior do que esse novo filamento descontínuo que eu fiz. Aí, por causa disso, ou seja, quando eu for fazer uma célula filha a partir dessa célula filha de agora, que está com um molde um pouquinho maior do que o novo filamento que eu fiz na síntese descontínua, isso quer dizer que uma filha dessa nova célula vai ter o material genético já encurtado, né? O filamento molde dela vai ser encurtado, e a outra vai ter o filamento grande, mas vai fazer na descontínua, então vai ser encurtado de novo, por aí vai. Aí isso está muito relacionado com o envelhecimento, a perda dos telômeros, que são as extremidades do cromossomo. Aí, enfim, o que eu estou querendo trazer é que nessa síntese descontínua, se eu tiver a ação da enzima chamada de telomerase, o que vai acontecer? A telomerase, ela é uma enzima que é assim, dentro dela é como se houvesse um tipo de primer. Ela vai aumentar o filamento molde, que está no sentido 5', 3', e aí o que vai rolar? Ainda pensando nessa analogia que eu tentei fazer, bora pensar que chegou no final, a DNA polimerase 3 viu que faltava, entre aspas, só um pedacinho ali, só uma pequena diferença entre o molde e o que ela fez no descontínuo. Aí ela falou: ninguém vai perceber esse resto. Se tiver ação da telomerase, essa telomerase vai se ligar ao molde, como se estivesse aumentando ele. Então, ela vai promover digamos assim, um aumento do molde, de modo que a polimerase vai ficar: não posso fazer só isso, sabe? Porque tá uma diferença muito grande, tem que aumentar mais um pouco, sabe? Tem que encher um pouco mais a linguiça. Aí ela pega, aceita ali a ação de mais um primer, vai e produz mais um pouco, sabe? Então a telomerase, ela meio que aumenta ali a fita molde na descontínua, para que o telômero não se perca. É basicamente isso que a telomerase faz. Aí, justamente, Pedro, eu trouxe aqui... desculpa, eu tenho uma Oi? dúvida. Posso perguntar? Pode.
Tá, eu tenho uma dúvida. Mas, tipo, a telomerase, ela vai impedir que o telômero seja perdido ou ela vai compensar essa perda dele? É porque, assim, na prática, o resultado é que ela vai impedir a perda. Mas é como eu trouxe nessa imagem para vocês, que eu coloquei aí, eu acho que até eu roubei também do slide da professora. É porque justamente essa imagem mais de cima, por exemplo, é como estava. Ia ficar o molde na descontínua, né? Lembrando, telomerase é coisa de descontínua. Tem um molde que ia ficar um pouquinho maior do que o descontínuo que eu fiz, porque ela cansou e não queria fazer mais, achou que ninguém ia perceber a diferença. A telomerase vem e, para meio que evitar essa perda do telômero, ela vai aumentar o molde para que a DNA polimerase tenha que aumentar também um pouco a fita da descontínua. Então é tipo assim, eu ia perder um pedaço, aí ela fez, e então ia ficar a menos, digamos assim. Aí ela fez um tiquinho a mais que não estava lá, para esse tiquinho a mais ser perdido sem perder o que já estava lá. Não sei se, assim, deve ter ficado meio confuso como eu falei, mas é tipo, ela não chega e fala, não vai perder nada. Não é bem assim que ela faz, a telomerase. É que ela chega, faz um a mais, e aí esse a mais vai ser perdido no lugar daquilo que devia ser perdido. Então alguma coisa é perdida, só que o que é perdido quando tem ação da telomerase é o a mais que eu fiz com a ajuda da telomerase, sabe? Não sei se fez sentido aí o que eu falei. Não, fez sentido sim, fez sentido sim. Beleza. Mas é tipo isso, como eu tentei trazer nessa imagem aí. Que aí, como vocês podem ver, o lá de baixo ele tá praticamente do mesmo tamanho que o original lá de cima. Porque a telomerase veio e alguma coisa foi perdida sim. Só que o que foi perdido foi um tiquinho a mais que a telomerase fez. Então, como eu perdi o que eu tinha acabado de adicionar, na prática não tem diferença. Ela meio que impediu a perda do telômero. Mas alguma coisa foi perdida ali, sabe? Beleza, continuando. Agora sobre o RNA. É importante lembrar a diferença do RNA para o DNA é que o DNA, enquanto ele é uma dupla hélice formada por dois filamentos antiparalelos e complementares, o RNA ele é um monofilamento de ribonucleotídeos. Tem essa diferença, né? É importante lembrar que no DNA tem o desoxirribonucleotídeos por causa do açúcar, desoxirribose, enquanto que no RNA tem o ribonucleotídeos por causa da ribose. O RNA, ele tem alguns tipos, aí eu trouxe aqui. Tem mais do que isso? Tem. Eu trouxe aqui o RNA ribossômico, o transportador e o mensageiro. Eu sei que existe pequeno RNA nuclear, pequeno RNA nucleolar, RNA isso, daquilo, tem vários tipos de RNA. Só que esses outros tipos de RNA, eles não são muito importantes para a gente aqui. Talvez se alguém da turma quiser fazer alguma pesquisa, um PAIC, alguma coisa relacionada à genética mais aprofundada mesmo, seja importante. Mas para a prova, a gente vai deixar isso para lá, tá? Beleza. Aí temos esses três tipos principais de RNA, ribossômico, transportador e mensageiro. Aí é importante lembrar que ribossômico e transportador, geralmente é neles que ocorre o pareamento intrafilamentar, de um pedaço se ligar com o outro, porque eles têm conformações diferentes, né? Eles funcionam de uma forma diferente do RNA mensageiro. Outro ponto importante, uma diferença legal para se lembrar do RNA em relação ao DNA, é que o DNA tem timina, enquanto que no lugar da timina o RNA tem a uracila. Agora, já que a gente falou de RNA, bora para a transcrição, né? Que é fazer o RNA a partir do DNA. Na transcrição, para iniciação, eu preciso de uma região promotora, que é uma região reconhecida pelos fatores proteicos e pela RNA polimerase. Nesse caso, como a gente está falando da produção de RNA mensageiro, a enzima é RNA polimerase 2. Enfim, região promotora. Eu preciso de uma região promotora que é reconhecida por esses fatores proteicos e enzimas e que geralmente é uma enzima que tende a ser mais fácil de, digamos assim, separar, de se começar essa produção. Aí o exemplo que a professora mais traz é o Tata Box, que é justamente uma região rica em adenina e timina, porque lembrem, citosina e guanina tem 3 ligações entre si, enquanto que a adenina e timina tem só 2. Então é mais fácil romper essa ligação de adenina e timina
para poder ter um espacinho para as enzimas e fatores chegarem no DNA, nesse pedaço que foi rompido, assim, e a partir dali começarem a produzir o RNA mensageiro. Aí, assim, falando dos fatores proteicos, é que vai ter, chega o fator de transcrição, o D, ele reconhece a Tata Box, aí chega o A, que ajuda na estabilização das enzimas, chega o B, enfim, isso aqui eu acho meio improvável dela cobrar, sinceramente, dela pedir para falar de cada um dos fatores de transcrição, o que que eles fazem, que o E ajuda a reconhecer isso, que o F ajuda a estabilizar a RNA polimerase. Mas se vocês quiserem saber, assim, mais, acho que dando uma olhada, como eu já tinha citado antes, no Drive, porque realmente eu acho difícil ela cobrar. Alguém Pedro, levantou a mão, o que foi? ela falou que se fosse se referir a isso, podia falar só como fatores de transcrição mesmo. Não tinha que especificar Sim. nenhum. Justamente, como eu tava suspeitando, é muito difícil dela querer cobrar, falar especificamente cada um. Então já... obrigado. Então já, seguindo esse esclarecimento, como seria? Chegam os fatores de transcrição, ajudam a reconhecer a região promotora e a estabilizar a ligação da RNA polimerase 2 a ela, e assim começar a transcrição desse gene, no caso. Aí outra coisa importante a lembrar é que eu posso ter a atuação dos acentuadores, que são basicamente umas partes da molécula de DNA ou melhor, são enzimas que se ligam a umas partes distantes da molécula de DNA e que quando há a formação de uma alça da molécula, como vocês podem ver, porque o RNA está todo bagunçado, mas no momento que eu vou transcrever, eu preciso dele um pouco mais retilíneo. Mesmo assim, eu posso... o acentuador, ele está distante da região promotora e do início da transcrição, mas se eu formar uma alça do DNA, ele pode tocar ali, se ligar momentaneamente a toda essa maquinaria da transcrição para, como o nome dele sugere, acelerar o processo, dar um estímulo para começar logo. Aí, tá. Aqui eu já pulei para a terminação porque, eu juntei todos os fatores, já estabilizei a enzima ali, já reconheci a área. Aí pode ou não ter ação do acentuador, mas tipo, o acentuador, nesse caso, veio, estimulou, fez a alça ali, estimulou a maquinaria. A RNA polimerase 2 vai começar a transcrever, e é isso, ela consegue transcrever sem parar, assim, direto, até chegar no final. Por isso que eu pulei parte de elongação, alongação. Mas aí, justamente, porque uma outra coisa importante que eu lembrei agora. Por que a RNA polimerase 2 consegue seguir diretão, sem parar, numa boa? Porque o molde para a transcrição que eu utilizo do RNA mensageiro é justamente uma fita molde de DNA que esteja no sentido 3 linha, 5 linha. Porque se o molde é 3 linha, 5 linha, o que eu vou produzir a partir do molde é 5 linha, 3 linha. E aí, claro, 5 linha, 3 linha é o sentido da vida, é o sentido mais fácil que as enzimas conseguem trabalhar adequadamente. Por isso que a RNA polimerase 2 consegue seguir numa boa, porque o molde dela é o 3 linha, 5 linha. Como se fosse uma contínua, sabe? Como se fosse uma síntese contínua. Não é a mesma coisa, mas é como se fosse, né? Aí, no final, o que que acontece? Passei pelo códon de parada, vou ter uma sequência conservada, que sempre costuma, justamente como o nome sugere, ela costuma estar sempre lá ao final do gene, que eu transcrevi agora em RNA mensageiro. Ali esse final serve meio que de um aviso para RNA polimerase 2 parar de agir, só que como ela não consegue passar, digamos assim, ela não consegue parar de imediato, ela vai seguir mais uns... Esse pedaço, até perguntei da professora, ela disse que é cerca de 30 bases, ela vai seguindo assim, cerca de 5 nucleotídeos, perdão. A RNA polimerase vai seguindo depois de já ter passado do códon de parada e até parar, assim, até terminar mesmo, se soltar do filamento molde. E aí, nesse pedaço que ela segue, de uns mais ou menos 30 nucleotídeos, é que tem essa sequência conservada, uns trechinhos sem sentido, e pode ter sequência rica em GU, que é... Assim, o negócio da sequência rica em GU é só saber que geralmente ela tá no final desse trechinho que a RNA polimerase 2 segue, quando ela tá parando. Mas não é que tenha uma grande importância nem nada, é mais
na hora de identificar que tinha um gene ali, por exemplo. Não que vocês precisem levar para a prova, mas interessante vocês levarem. Tem um códon de parada, tem sequência conservada e alguns nucleotídeos depois, a RNA polimerase 2 se solta e para de transcrever. Aí aqui só trazendo que depois, eu fiz o RNA mensageiro, e aí nele tá lá o correspondente à sequência conservada e mais esse restinho que ficou. Aí o que acontece? A enzima chamada de RNA, a enzima chamada de endonuclease, ela vai usar essa sequência conservada logo depois do códon de parada, digamos assim, como base para cortar ali, de certo modo, o RNA, para meio que separar esse pedacinho, entre aspas, inútil, da sequência conservada com o RNA mensageiro. Esse é o ponto que a endonuclease usa como base. Aí, beleza. Soltei. Então, eu já fiz o RNA mensageiro e soltei ele ali. Tá o RNA mensageiro e a sequência conservada ali boiando, digamos assim. Aí, beleza. Depois disso, eu preciso fazer o que chamamos de processamento. Eu tenho que fazer algumas modificações nele para que ele não seja degradado e seja mais facilmente reconhecido por enzimas, pelos ribossomos, etc. E também consiga passar pelas membranas ali da célula mais facilmente. Aí, quais são essas modificações do processamento do RNA? É a adição do cap, que a professora sempre faz o paralelo, como se fosse um bonezinho, que o cap ele se liga ali no início desse novo RNA mensageiro que eu fiz, na extremidade 5'. E aí o cap é a molécula chamada de 7-metilguanosina. Depois da sequência conservada, na extremidade 3', eu tenho a cauda poli-A, que esse processo... Bem, o nome já sugere bem claramente o que é. A cauda poli-A é como se fosse, como é basicamente, entre aspas, no final da RNA mensageiro, é como se fosse uma cauda formada, e ela é formada de várias adeninas. Então, poliadenilas, né, no processo poliadenilação, aí por isso eu chamo de cauda poli-A. Aí o cap e a cauda poli-A, elas servem, como eu falei, para facilitar o transporte, o reconhecimento por ribossomos, evitar a degradação desse novo RNA mensageiro que eu fiz, etc. E aí a última modificação do processamento da RNA, que é importante assim da gente lembrar para a prova, é o splicing. Lembrando que splicing, se ela perguntar lá ou botar alguma alternativa de marcar, e é bem capaz que ela faça isso mesmo, porque ela gosta de perguntar de splicing, que é importante vocês lembrarem que splicing é a remoção... Porque lembrem, aqui eu transcrevi o gene todo. Então tem exon, que foi transcrito, e tem intron também. O splicing é o processo de remoção dos introns, que é a parte não codificante, e reunião dos exons. Ela adora fazer isso, e sempre tem alguém que esquece do reunião dos exons. Ela adora pontuar isso. E não é só remoção dos introns, porque se eu só remover o intron, eu deixei vários pedacinhos soltos por aí. Tem que ter a reunião dos exons. Aí, só lembrando assim, eu ainda não vi ela cobrar, né? Mas por isso eu não trouxe aqui para vocês explicação mais aprofundada, mas eu só citei que o splicing pode ocorrer por 3 formas mais importantes, né? Que é a ação dos spliceossomos, que são fatores proteicos também que formam uma alça ali nesse recém-feito RNA mensageiro para liberar os introns e reunir os exons, né? A autocatálise, que é uma reação também química ali, envolvendo uma guanina, que vai ter transferência de ligação, enfim, como eu estou falando, acho que mais importante vocês saberem o nome, assim, saber que existe, do que ela pedir para vocês explicarem como atuam os spliceossomos. Isso eu acho improvável. E temos a ação simplesmente de enzimas, que vão perceber sequências ali que marcam o final de um exon, o início de um intron, perdão, e, digamos assim, recortar os introns para depois reunir os exons. Tá? Não esqueçam de reunir os exons. Eu acho... Não sei, já até esqueci desse slide, mas eu acho que eu não cheguei a botar nele do splicing alternativo. Que é importante, sim, vocês lembrarem que existe o splicing alternativo, que é o quê?
quando eu tiro os introns e reúno os exons, eu posso recombinar os exons de diferentes formas, de modo a gerar diferentes proteínas. Então, o splicing alternativo é quando eu removo os introns e reúno os exons, recombinando eles, a fim de obter diferentes possibilidades de proteínas, que é justamente por causa disso que eu tenho, como ela trouxe, por exemplo, naquele artigo lá da diferença dos genes entre humanos e ratos. É a partir disso que eu consigo perceber que, embora tenham poucos genes de diferença, só um gene eu já posso recombinar de várias formas, então eu aumento exponencialmente as diferentes proteínas que são geradas, né? É importante lembrar disso, da existência do splicing alternativo. Mas agora voltando aqui para os slides, o RNA transportador, ele, como eu falei, ele tem esse pareamento intrafilamentar, porque o RNA é só uma fita, e só um filamento. E ele pode, algumas bases dele podem se parear entre elas, como vocês estão vendo aí. Ele assume esse formato como se fosse uma cruz, com umas bolinhas, porque ele tem algumas partes pareadas entre ele. Aí o RNA transportador, ele sofre a reação chamada de aminoacilação, que é quando ele é unido a um aminoácido. Que aí, assim, a gente chama de... Poxa, eu esqueci o nome, é resíduo. A gente chama de resíduo de aminoácido, mas isso aí, esse detalhe de chamar de resíduo de aminoácido não é muito importante, não. O que mais? Tá. O RNA transportador está ligado ali, a partir da reação de aminoacilação, a um resíduo de aminoácido, e esse RNA transportador, ele tem uma sequência importante para reconhecer o mensageiro, que nós chamamos de anticódon, porque vai ter o códon do mensageiro, que significa algum aminoácido, e aí para casar com ele, digamos assim, para ser correspondente a eles, temos o anticódon do transportador. Aí só um detalhe importante, assim, que eu acho interessante, na verdade, de lembrar, é que códon é lido no 5' 3', lembrem que eu falei, né, que eu produzi numa fita molde 3' 5'. Então o mensageiro está no sentido 5' 3'. E aí o anticódon, embora o anticódon do transportador ele reconheça, digamos assim, ele consiga se unir ao códon do mensageiro, esse anticódon também nós temos que ler ele no sentido 5' 3'. E aí até por isso que a gente fala que é como se o anticódon virasse ao contrário, de certo modo, virasse de trás para frente, para se unir ao códon. É meio que tipo, os dois são 5' 3', mas aí o transportador ele vira assim de costa para conseguir parear com o anticódon dele com o códon. Aí isso é um detalhe importante, porque a partir disso vocês lembram que, tipo, por exemplo, nesse exemplo que eu trouxe, tem AGU no códon. Aí, como tá no 5' 3', o códon, o mensageiro, perdão, a gente lê no 5' 3', o A é o primeiro, o G é o segundo e o U é o terceiro nucleotídeo. O transportador, eu virei ao contrário. Então, a gente considera que o primeiro do códon se ligou com o terceiro do anticódon, que o U é o terceiro, então o C é o segundo e o A é o primeiro, entendeu? Só é importante lembrar que códon e anticódon, justamente, o anticódon está ao contrário. Ele é o mesmo sentido, só que foi virado ao contrário. Então, o primeiro está com o terceiro está com o primeiro, etc. E aí, justamente, essa terceira ligação, ela costuma ser mais fraca. Terceira ligação, eu digo em referência ao mensageiro, ou seja, a ligação do terceiro do mensageiro com o que seria o primeiro do anticódon, que aí, naquele exemplo do aminoácido azul ali que eu trouxe, seria o A com o U, que está perto dos nomes, anticódon e códon. Enfim, essa terceira ligação costuma ser mais fraca, o que diminui a especificidade nesse ponto, permitindo que um RNA transportador consiga se unir a algum trecho, algum códon de um RNA mensageiro cujo o último nucleotídeo não seja exatamente o par adequado para essa terceira ligação. Então, por exemplo, aí eu estou ligando um A com um U nessa terceira ligação. Aí o que eu estou querendo dizer é que, como essa ligação é fraca, talvez se no lugar de um U tivesse, sei lá, um G, eu conseguiria ligar do mesmo jeito, porque o que importa é a primeira e a segunda ligação. A terceira, como ela é fraca, ela tem uma especificidade menor. Então eu consigo ligar coisas que normalmente não deveriam se ligar ali, assim permitindo que eu consiga reciclar esses RNA transportadores. Até porque eu preciso, se não fosse assim,
eu precisaria de vários RNA transportador, um para cada possível códon que eu tivesse. Aí tá, código genético. Isso aqui vocês têm que ir para a prova decorado, que as características do código genético são essas 4. A professora pode pedir questão dissertativa, assim, bem rapidinha, só para explicar a característica do código genético foi citada nesse texto, que está implícita nesse trecho, ou então de marcar mesmo, a característica genética que mais importa para isso aqui, ou que traduz isso aqui aí as características, né, do código genético que eu estou falando, a especificidade, que é um códon, né, uma trinca de nucleotídeos, significa sempre um mesmo aminoácido. Então, uma certa sequência de 3 nucleotídeos ali juntos vão sempre traduzir um mesmo aminoácido. Isso é especificidade. A redundância ou degeneração é que um aminoácido, um mesmo aminoácido, ele pode ser codificado, né, pode ser traduzido a partir de mais de uma trinca. Então, o que é? Uma trinca significa um aminoácido, mas esse aminoácido ele pode ser alcançado a partir de diferentes trincas, salve algumas exceções, que tem um ou 2 aminoácidos, não lembro ao certo, que só uma trinca é que traduz ele. Mas, no geral, só para vocês lembrarem, redundância ou degeneração é que um aminoácido pode ser transcrito por mais de uma trinca. Aí, beleza, universalidade é que o código genético ele é o mesmo, ele é conservado em todas as espécies, salvo algumas poucas exceções, mas a gente finge que são em todas as espécies. E, por último, a última característica é que o código genético é contínuo. Ou seja, a forma como eu leio entre aspas, né, a sequência de nucleotídeos, os códons, é sempre a mesma, é de 3 em 3. Sempre 3 nucleotídeos, 3 bases, vão significar um aminoácido. Eu sempre vou ler de 3 em 3, sem espaço entre eles. Então, se ela pedir para vocês escreverem uma sequência, não sei, ela bota uma fita molde, quer que vocês botem o que vai ser obtido a partir dela, vocês não botem tracinho entre os códons, vocês não botem tracinhos entre as letras que signifiquem cada uma das bases, é sempre tudo diretão, e se for para traduzir é de 3 em 3. E até lembrando que até ela já pôs uma questão disso numa atividade de vocês, né, daquilo falando que o código, eu não lembro certo, mas era algo assim, que ele seria variável a depender da espécie, era algo assim, e aí era uma alternativa errada. Não sei se eu falei corretamente, mas vocês lembram da questão aí. Tá bom, antes da tradução. A tradução é esse processo de transformar o meu RNA mensageiro, já que já passou pelo splicing, em em uma proteína. Então, para a tradução eu preciso do quê? Do mensageiro, que vai ser a informação, do transportador, que vai trazer os aminoácidos, de um ribossomo, que vai ser também necessário para a síntese de proteínas, dos aminoácidos, justamente, de uma fonte de energia, que aqui a gente está falando do GTP. A professora Conceição não costuma perguntar, não. Qual é a fonte de energia, qual é a molécula? Mas eu deixei aqui a título de curiosidade, que é o GTP. E dos fatores proteicos, que são os fatores de iniciação, não sei. Enfim, que é os fatores 1, 2 e 3. Como eu tô falando, isso aqui de fatores não é muito importante, não. Ela geralmente pergunta sobre splice, né? Isso do que eu acabei de falar, do código genético, ou do processo da tradução, principalmente da translocação do ribossomo. Mas agora, justamente, falando da tradução, como funciona? Eu fiz um resuminho aqui, que é o quê? Tem um RNA mensageiro, que vai se ligar à subunidade menor do ribossomo. E aí, nessa subunidade menor, eu vou ter os fatores 1 e 3. Assim, só a título de curiosidade que eu vou falar agora. Mas, porque, como eu disse, a professora ela não se importa muito com esses fatores. Ela quer que vocês saibam mais do processo como um todo e alguns pontos específicos, como a translocação. Mas só por curiosidade, o fator 1, ele costuma estar no sítio A. Não, perdão, falei ao contrário. O fator 1, ele costuma estar no sítio E, e o fator 3 costuma estar no sítio A.
Porque eles têm funções específicas, mas isso não vem ao caso. Só curiosidade. O que vocês têm que saber é, tem um RNA mensageiro que se liga, ele encontra e se liga ao ribossomo, à subunidade menor do ribossomo, e essa subunidade está ligada aos fatores 1 e 3. Beleza. Chega o RNA transportador, sendo que o primeiro, ele tá ligado a... Ah, meu Deus, esqueci a palavra. A formila, ele é formilado, é isso. Mas eu acho que a Conceição não se importa muito com esse detalhe. Do primeiro RNA transportador está formilado. O importante é, chegou o primeiro RNA transportador, ele se liga ao sítio P, que é o, digamos assim, do meio do ribossomo. Mas lembrando que aqui eu ainda estou só com a subunidade menor, né? Chega ali, se une ao sítio P com a ajuda do fator 2. Beleza. Aí esse sítio, eu destaquei aí que ele é o da metionina, porque é o primeiro, é sempre o fator de início, o códon inicial é sempre de metionina, de uma sequência ali, é sempre o A ou G. Aí é só um detalhe, é que em alguns procariotos, como o exemplo que a professora traz, da Escherichia coli, eu tenho alguma sequência anterior a esse A ou G, da metionina, que vai servir para identificar a área de início da tradução, como a sequência de Shine e Dalgarno. Vocês não precisam saber qual é a sequência de nucleotídeos que tem em Shine e Dalgarno. Só precisa saber que existe ali em procariotos, antes da metionina, e que ela serve para ajudar o ribossomo e os fatores a encontrarem o início do RNA mensageiro para tradução. Vocês têm que saber que existe isso, sabe? Mas beleza, voltando. Aí os fatores são liberados e com isso, conforme eles são liberados, isso permite a chegada da subunidade maior. Então eu tenho a menor, no meio dela chegou assim, como se fosse uma cobrinha, mas claro, bem mais longa do que a subunidade menor. Chegou o RNA mensageiro, depois veio o RNA transportador, aí os fatores se liberaram e os fatores se liberarem permitiu a chegada da subunidade maior do ribossomo, fechando como se fosse um sanduíchezinho com, sei lá, um fio dental no meio. Não sei, não sou bom em exemplos, mas enfim. Beleza, os aminoácidos, então, eles vão começar a chegar ligados aos RNA transportadores no sítio A, vão se ligar a partir de ligações peptídicas com o aminoácido que está no sítio P, com o aminoácido que está ligado ao RNA transportador do sítio P, assim formando um polipeptídeo, né? Vai começar a formar um polipeptídeo. Aí tem aquela questão que eu disse, que isso aqui é mais provável da professora cobrar, da translocação, que é o quê? Tá, tinha um RNA transportador no meio, no P, chegou um RNA transportador no sítio A, formou a ligação peptídica, beleza. Aí na translocação, o que vai acontecer? Eu vou gastar uma energia, como eu falei antes, é mais especificamente um GTP, vou consumir uma molécula de energia para permitir um avanço das subunidades, né, do ribossomo, de modo que o RNA transportador que estava no sítio P agora passou para o sítio E, e o que estava no sítio A passou para o sítio P, para o meio. Ela anda no sentido 5 linha, 3 linha, né? Que é o sentido que está o meu RNA mensageiro. E assim eu continuo, vai chegando o RNA transportador que tem um anticódon que consiga se ligar com a próxima trinca que esteja no sítio A. Esse RNA transportador está ligado com o aminoácido, ele chega no sítio A, esse aminoácido forma a ligação peptídica com o polipeptídeo do RNA transportador do sítio P. Aí, quando formar essa ligação, o ribossomo vai gastar uma molécula de energia, vai consumir uma molécula de energia para avançar, digamos assim, uma casa, avançar um sítio, de certo modo, fazendo com que o RNA transportador que estava no sítio P, que é o do meio, vai para o sítio E. E o que estava no sítio A vai para o meio, que é o do sítio P. Aí, claro, assim, lembrando que quem está no sítio E é liberado. Chegou no E, sai. Aí até
Assim, uma forma de lembrar é que no sítio A é o A de aminoácido, é onde chega o aminoácido. O sítio P, lembra que é o sítio de, assim, P de polipeptídeo. Então, o P é o que está no meio do ribossomo e é o que vai ficar segurando o polipeptídeo para quando chegar um novo transportador no A, ele formar uma ligação e passar esse polipeptídeo para o cara do A. E o sítio E é de saída, de exit, que é onde o RNA transportador que está sem um aminoácido vai ser liberado do ribossomo. E vou fazendo isso no sentido 5' linha, que é o sentido que está o meu RNA mensageiro, como eu já falei. E eu vou seguindo nesse trajeto, vou aumentando esse meu polipeptídeo até alcançar o códon de parada. Quando chegar no códon de parada, não vai chegar mais nenhum transportador com aminoácido, porque códon de parada não codifica aminoácido. Lembrem disso, né? Que eu tenho 64 trincas, mas eu só codifico 61 coisas, porque tem os 3 de parada. Beleza, cheguei no de parada, não vai chegar mais ninguém no A, eu vou só liberar o que está no E e depois o ribossomo, o RNA transportador que está no sítio P com o polipeptídeo vai ser liberado e, por sua vez, soltar, né, liberar o polipeptídeo que foi produzido. Aí, depois disso, a subunidade maior é liberada, os fatores 1 e 3 chegam novamente, se unem a menor, o RNA mensageiro é liberado e é menor também. Aí, o RNA mensageiro, ele pode ser reutilizado ou não, a depender do que eu estou precisando ali. E as subunidades, mas se ele for degradado, porque, tipo, eu precisava só de uma proteína daquilo, por exemplo, um exemplo meio absurdo. Precisava só de uma, fiz. Aí eu vou degradar o mensageiro, mas a subunidade menor do ribossomo vai continuar flutuando ali pelo citoplasma, a subunidade maior também. Essas partes são reutilizadas, de certeza. Do mensageiro, o RNA mensageiro que eu acabei de usar para formar o polipeptídeo, eu vou reutilizar só se for necessário, se eu precisar de uma mais rápida, mais intensa produção daquela proteína. Cadê? Ah, tá. Agora, finalmente, nas mutações, que foram o assunto mais recente que vocês viram, as mutações elas podem ser cromossômicas ou gênicas. No momento, bora focar nas gênicas, que é o desse assunto. Das cromossômicas é da próxima AP. Mas, pois é, mutações gênicas são aquelas que ocorrem, olha só, nos genes, na sequência da molécula de DNA, sequência de nucleotídeos. Aí, beleza. A mutação gênica, ela pode ser, ou melhor dizendo, ela... Eita, peraí, me embananei aqui. Ah, tá. Perdão, pessoal, me enrolei. A mutação gênica, ela é chamada de mutação de pontos também, é porque ela pode ser de expansão de trinucleotídeos ou pode ser de mutação de ponto. Mas o que interessa pra gente é a mutação de ponto. Beleza, mutação gênica de ponto. Ela pode ser de substituição ou de indel. A mutação de ponto do tipo substituição pode ser de transição ou de transversão. E a mutação de ponto em del pode ser de inserção ou de deleção. Por que eu estou falando todo esse nome longo? Porque a professora quer assim na prova. Então, quando chegar lá, ela vai botar uma sequência, vai, não sei, escrever lá uma sequência de nucleotídeos, vai dizer que aquele é o gene selvagem, por exemplo. E vai pôr uns outros 3 genes abaixo, naquele mesmo trecho, com alguma modificação. Aí vocês vão ter que dizer, ela vai perguntar, qual foi a mutação gênica que ocorreu aqui? Aí vocês têm que pôr completinho. Mutação de ponto, de substituição, do tipo transição, ou então do tipo transversão. Ou mutação de ponto, indel, de inserção, do tipo inserção, de deleção, algo assim. Vocês têm que pôr o nome completinho, desde mutação de ponto, e nessa ordem, vai do maior para o menor, do mais abrangente para o mais específico, né? Mutação de ponto, substituição, transição. Mas... tá, uma outra informação assim que é só interessante saber, vai que ela cobra, né? Mas acho um pouco improvável, é de vocês lembrarem que as mutações, no geral, elas ocorrem em regiões não codificantes do material genético. Isso não quer dizer que essas regiões não servem para nada, que são mutações
obrigatoriamente silenciosas, que não vão dar em nada. É só que, como a professora sempre bate essa tecla na aula, as regiões não codificantes, a gente ainda não sabe a função delas. Quem sabe no futuro a gente descobre que tem essas mutações todas que ocorrem são muito importantes. Mas no momento, para a disciplina de genética, a gente só lembra que a maioria das mutações é em região não codificante, mas né, sem diminuir a importância disso. Ah, tá, beleza. Agora explicando sobre esses tipos de mutação, como é? Das mutações de ponto de substituição. Pode ser de transição ou transversão. Transição é quando eu mudo guanina com guanina perdão, falei errado. É quando eu mudo purina com purina, uma base purina com uma base purina, diferente. Ou quando eu mudo uma base pirimídica com outra pirimídica diferente. Ou seja, lembrem do água pura. Transição, como eu trouxe aí na imagem, roubada dos slides da professora também. Água pura, adenina e guanina são purinas. Transição é quando eu mudo adenina com guanina, né, purina com uma purina diferente, ou quando eu mudo uma pirimidina com uma pirimidina diferente, né, citosina com timina. Isso é transição. É o água pura ou citosina-timina, trocando entre eles. Agora, transversão é quando eu mudo algo que não se encaixa nisso. É quando eu mudo uma guanina melhor dizendo, quando eu mudo uma purina por uma pirimidina. Então, adenina trocando por uma citosina, citosina trocando com uma guanina, timina trocando com uma adenina. Isso é uma mutação de ponto de substituição do tipo transversão, entendeu? Transição é purina com purina, pirimidina com pirimidina, e transição. E transversão é quando é purina com pirimidina. Beleza. Não esqueçam de falar o nome completo e não esqueçam disso aí, do água pura, que é importante, pode ajudar lá na aula. Beleza, mutação de pontos também pode ser indel. Indel, o nome já é mais fácil de lembrar, porque é bem sugestivo esse indel, de inserção e deleção. Aí uma mutação de ponto do tipo indel de inserção, como é? Como o nome sugere, eu inseri um nucleotídeo que não estava ali. Não devia estar ali, mas eu botei ali no meio do texto. Aí eu acho que até a professora deve ter botado para vocês nessa aula, ela bota sempre uma frase, aí ela bota uma letra, é uma frase que pode ser lida assim em palavras de 3 letras, e ela adiciona uma letra do nada ali no meio. E a frase fica completamente sem sentido. Enfim, isso é uma inserção, quando eu adiciono um nucleotídeo onde ele não deveria existir, e aí eu vou acabar alterando toda a forma como é lida a sequência. E deleção é o contrário, é quando eu tiro um nucleotídeo que devia estar lá, uma base que devia estar lá, e aí, como eu diminui uma base, também ficou sem sentido a frase, digamos assim, né? O que seria codificado. Então, novamente, vou bater nessa tecla outra vez. Não esqueçam de escrever, caso ela pergunte o nome completo. Mutação de ponto, de substituição, do tipo transição, ou então do tipo transversão. Ou mutação de ponto, indel, do tipo inserção, ou então do tipo deleção, né? Dependendo do que for perguntado lá. Agora, os efeitos dessas mutações. Quais são? As mutações, elas podem ser sinônimas ou silenciosas, que é quando eu mudo. Assim, agora vocês têm que lembrar de uma característica do código genético, que é a redundância ou degeneração. Ou seja, um aminoácido pode ser codificado por mais de uma trinca de nucleotídeos, de bases, né? Por mais de um códon. Por causa disso, pode ocorrer a mutação sinônima ou silenciosa, que é quando eu mudo um nucleotídeo, pode ser, não sei, uma transição, uma transversão, etc, né? Enfim, eu mudo um nucleotídeo, mas essa mudança no nucleotídeo não teve nenhum efeito na prática, porque o códon novo que surgiu com a mutação codifica o mesmo aminoácido que o códon original codificava. Isso é mutação silenciosa. Beleza. Aí eu tenho também mutações de sentido trocado, não sinônimas, ou missense.
É importante vocês lembrarem de todos esses nomes, que ela pode pôr qualquer um desses, né? Beleza, sentido trocado, não sinônimo, omnisciência. Ela é basicamente o contrário da sinônima ou silenciosa, que é quando eu vou mudar algum nucleotídeo ou base, de modo que isso tenha como resultado a alteração do aminoácido que era codificado. Então, por exemplo, eu mudei ali um A por um G, e aí saiu de uma metionina para para um triptofano. Aí mudou a proteína que foi produzida, porque eu mudei o aminoácido. É uma não sinônima, sentido trocado, ou missense. Agora, uma mutação sem sentido ou nonsense é porque os códons de parada, que são UGA, o AA ou o AG. Esses 3 códons de parada, eles são chamados também de códons nonsense, ou códons sem sentido. Porque lembrem que, como eu falei na tradução, quando chega nesse códon, ele não quer dizer nenhum aminoácido. Ele é, digamos assim, como esse nome sugere, um códon sem sentido. Então, a mutação sem sentido, ou nonsense, tem relação com o códon de parada. Lembrem disso. Que o códon de parada é aquele que não codifica nada. Ele não tem sentido, é o nonsense. E aí a mutação sem sentido é quando eu mudo algum nucleotídeo ou base, de modo que o códon seja modificado para um códon de parada. Então, ao invés de eu fazer a proteína por completo, eu vou terminar ela mais cedo, digamos assim. Ela vai ser uma proteína menor do que ela normalmente deveria ser, por causa da inserção, não, perdão, por causa de uma mutação nonsense, né? Causou uma modificação no códon de modo que ele se tornasse um códon de parada. Por fim, o último efeito importante a se citar para a prova de mutações é a mudança da matriz de leitura, ou frame shift. Geralmente na prova a professora bota esse completão assim, ela bota mudança da matriz de leitura, frame shift, ela bota de uma vez só. Mas vocês podem chamar só de frame shift ou só de mudança da matriz de leitura, alteração da matriz de leitura, etc. Isso daqui é um pouco diferente dessas outras 3 mutações que eu citei. Por quê? Ela está relacionada basicamente a indel, né, que é inserção ou deleção. Como eu falei antes, quando eu adiciono uma letra ali, um nucleotídeo, ou retiro algum que estava ali, fica sem sentido. Não é, eu sei que tem um nonsense ou sem sentido, mas não é a mesma coisa. Porque o nonsense, a mutação nonsense ou sem sentido, ela está relacionada aos códons nonsense, que são os códons de parada. Lembrem disso. Então, quando eu falo de nonsense, pense em códon de parada, terminou mais cedo. Agora, a alteração da matriz de leitura é quando não necessariamente eu termino mais cedo, mas é só que eu altero como tudo é lido. Então vai virar uma bagunça a sequência, porque eu botei algum aminoácido ali a mais ou tirei algum, tá bom? Então não esqueçam disso. Aí, aqui um ponto que eu trouxe, eu não sei se vai cair, mas vai que. Na minha prova ela botou uma questão de pareamento errado, pelo que eu me lembro. Mas enfim, as mutações espontâneas, elas podem ser, as que são destacadas pela professora, são as mutações de pareamento errado, que é justamente quando eu ligo alguma base que não deveria estar ligada à base a qual ela está sendo ligada, né? Não é correspondente. Que isso daí, como eu falei, caiu na minha prova porque estava relacionado com um exemplo que ela bota no slide dela de bromouracila. Mas enfim. Erro incorporado, que é quando acontece é basicamente um pareamento errado que foi passado para frente, assim, aconteceu, nenhuma enzima percebeu e foi passado para frente, havendo a formação de, como eu venho falando, assim, de linhagem selvagem, linhagem mutante, alelo selvagem, alelo mutante, é porque a professora gosta de falar desse jeito, assim, botar nas provas, né? Então, ocorre disso. Eu lembro, nessa mesma prova caiu para mim uma questão que tinha um DNA inicial, aí botava lá representando como se fosse um erro que foi incorporado, porque ele foi passado para frente. Aí perguntava, qual indivíduo... Aí dos últimos indivíduos ela não representava o DNA deles. Aí perguntava, qual dos indivíduos tem o alelo selvagem? Quais deles vão receber o alelo mutante?
Enfim, esse é o erro incorporado. É quando eu passo algum. É basicamente um pareamento errado que eu passei para frente, e aí por causa disso agora eu tenho uma célula, ou então um descendente, né? A depender se foi uma mutação numa célula somática ou não. Enfim, que eu tenho um alelo natural, né? Selvagem, um alelo mutante. Beleza. Deslizamento no filamento. É quando. Bem, o nome é bem sugestivo. É como se fosse um indel que a base não chegou a ser deletada mesmo, ela só, como o nome fala, deslizou ali. Não ficou. Os filamentos da dupla hélice não estão ligados corretamente entre eles. Um deles está um pouquinho para fora, sem se ligar para ninguém, e isso está causando um erro ali, um funcionamento incomum de toda essa molécula de DNA. Pode ser algum que foi adicionado a mais, não ficou certo, ou então algum que deslizou para fora, enfim, deslizamento, né? Ele deslizou. Enfim. E temos a repetição expandida de trinucleotídeos, que está muito, a professora gosta muito de relacionar, pelo que eu me lembro, é com a doença de Huntington, que ela relaciona. Eu não lembro a certo agora, mas é porque tem uma doença que ela gosta muito de relacionar com a repetição expandida de trinucleotídeos, mas, salvo engano, é a doença de Huntington, que tem uma repetição do códon não, do códon, tá certo, do CAG. Enfim, é só para vocês irem sabendo que uma mutação espontânea é a repetição expandida de trinucleotídeos, que ela está relacionada com algumas doenças genéticas e que geralmente como funciona? Geralmente, né? Quanto mais se repete esses trinucleotídeos, maior é o efeito da doença, mais cedo ela ocorre, por aí vai. Agora do reparo, né? Falando desse tópico porque ela botou isso especificamente nos assuntos para a prova. O reparo ele é realizado ali pela DNA polimerase com a sua ação exonucleásica. Pode ter uma ação da DNA ligase também e complexos enzimáticos que vão estar relacionados com remoção de bases errôneas, de nucleotídeos que não deveriam estar ali, de alças formadas por deslizamento, etc. O reparo, para professor, ele tem 3 tipos principais, que são quais? Excisão de base. Excisão é cortar fora, tirar. Então, é o quê? Tem alguma base que não deveria estar ali, justamente, que ela está num pareamento errado, ou algo desse jeito, ela deslizou para fora, e aí eu vou cortar essa base fora, com ação enzimática, por exemplo. Outro exemplo, mas o da base é principalmente quando tem um pareamento errado, tá? Principalmente. Porque aí eu só tiro a base, não tiro o nucleotídeo todo, e troco pela base correta. Mas beleza. Temos também a excisão de nucleotídeo, que aí sim eu consigo relacionar mais com deslizamento, porque saiu o nucleotídeo todo pro lugar errado, então eu corto ele todo fora e boto o nucleotídeo novo ali no lugar. Aí eu imagino que vocês consigam imaginar justamente esse negócio de cortar, de ligar depois, cortar o errado, botar um certo no lugar e depois acelerar, catalisar a ligação desse certo, desse nucleotídeo ou base certa, correta, com o resto da molécula. Eu imagino que vocês consigam até relacionar isso na cabeça de vocês com a ação da polimerase, que vai pôr o certo, num complexo enzimático que pode, como eu falei, entre aspas, cortar fora o nucleotídeo errado, e a ligase, que vai catalisar essa conexão entre o nucleotídeo que foi colocado ali, o novo nucleotídeo, né, que foi posto ali para substituir o errado, etc. E por último, eu destaco a correção de pareamento, que é basicamente a mesma coisa, algo bem parecido com a excisão de base. Eu acho que só uma diferença que eu consigo ver de excisão de base é que, por exemplo, pode ser, como eu falei, do exemplo da bromouracila, que é uma substância tóxica que pode se ligar como se fosse uma base nitrogenada com o DNA. Aí na excisão de base eu corto isso. Aí eu tô só tentando citar para vocês uma diferença assim que eu consigo ver entre excisão de base e correção de pareamento. Porque de pareamento é basicamente, eu liguei uma citosina com adenina. Mas, enfim, o ponto é, esses são os 3 principais tipos de reparo. Vocês têm que lembrar disso. E que eles estão relacionados com a ação da DNA polimerase, DNA ligase e de complexos enzimáticos. E é isso. Basicamente isso que eu trouxe para vocês, para essa revisão.
tentei pontuar o que eu me lembrei de provas, o que eu vejo que a professora geralmente destaca, que eu achei mais importante. Mas, claro, se vocês acharem, se vocês lembrarem de algo que ela pontuou ali em aula, podem revisar, né? Claro, tudo mais. Se tiverem alguma dúvida também, podem perguntar agora, podem mandar mensagem, perguntar amanhã, não sei. Vocês perguntem, né? De conforme necessidade. Pode falar, Matheus. Acho que é o Matheus, né? Levantado, não sei. Pessoa com M, por favor. Marcela, perdão. Não consigo ver os nomes aqui direito. Alguém tem uma dúvida? Ai, meu Deus, eu tava mutada, desculpa. Eu tava falando toda a dúvida. Era pra saber, porque, tipo, eu não acho que ela vai cobrar específico, como tu falou, de, tipo, o que que a polimerase e ligase vão fazer especificamente. Mas, no geralzão, a polimerase tanto corta quanto substitui base? O que foi errado? Sim, né, no geral ela pode fazer os dois. Ela pode tanto, pela ação exonucleásica ali, perceber que tem algo errado, dar uma volta para tirar e já botar o novo, né, o correto. Quanto ela pode só, por exemplo, se foi um complexo enzimático que percebeu ali uma alça, por exemplo, que era algo que devia estar na sequência, não estava, o complexo veio, cortou assim. Aí a polimerase pode perceber que tem algo faltando, Uhum. mas que alguém já cortou, aí ela só adiciona. Mas sim, ela pode fazer os dois, pode tirar alguma coisa errada, assim como ela também pode tirar e botar já o certo, assim como ela pode só já botar o certo, onde estava faltando. Tá bom. Obrigada. Mais alguma dúvida? Enfim, então, acho que é isso, pessoal. A dica é decorar as características do código genético e decorar essas coisas de mutação, que sempre cai alguma questão de mutação, ela sempre vai pôr alguma sequência, alguma coisa assim, vai perguntar qual é o tipo, ou qual é o efeito, aí tem que saber, né? Ah, que o tipo de mutação é o nome completinho, né? Mutação de ponto. Sim, é necessário dizer mutação de ponto. Mutação gênica não precisa. Quer dizer, ao menos na minha prova não precisou. Não sei se agora ela tá com essa coisa também de pedir gênica. Mas, ao menos na minha prova foi assim: ela queria mutação de ponto em del, ou então de substituição. Aí, se for em del, de inserção, de deleção. Se for substituição, de transição, de transversão. Aí você escreve ali do seu jeito, contanto que esteja completo e numa sequência, como eu falei, como se fosse do maior para o menor, né? Decrescente. Do que é mais amplo para o que é mais específico. Então, mutação de ponto. Aí você pode pôr de, ou então do tipo de substituição, do tipo transversão. O importante é passar a ideia, né? E nesse sentido, assim. Porque, pelo que eu me lembro, teve alguém que botou, na minha prova, botou mutação de ponto, de transição, de substituição. Botou trocado assim, aí ela cortou parte da nota. Então, só lembre bastante disso. De características do código genético, dos tipos de mutação com o nome completo e dos efeitos da mutação, e saber explicar. Aí outras coisas importantes são o splicing, né? Saber o que é o splicing, remoção dos intras, reunião dos exons, saber do splicing alternativo e também da, da, da tradução, né? Principalmente da parte da translocação do ribossomo. Ela gosta muito dessas coisas. Aí, claro, lembrar de conceitos básicos. Quais são as bases, o que é alelo, o que é cromossomo, mas o que é gene. Lembrar que genoma, que o gene não é só exon, né? Que o gene também tem intron. Então, se ela botar uma questão com um número de nucleotídeos, aí vocês lembram que para eu ver o RNA, que vai ser RNA mensageiro já maturo,
maduro, que vai ser feito a partir de um gene. Então eu tenho que tirar a quantidade de nucleotídeos que representam os introns. E aí, quando eu for fazer a partir desse RNA maduro, que já é só os exons, né? Quando eu for fazer a partir dele uma proteína, aí eu tenho que dividir por 3, porque cada códon, cada trinca de nucleotídeos ou bases vai significar um aminoácido. Então, cada aminoácido, né, para eu saber quantos aminoácidos tem nessa proteína que vai ser traduzida, eu divido por 3. E, pelo que eu me lembro, um detalhe que ela gosta de pôr é que eu divido por 3 e faço -1, porque eu tenho que lembrar que o último códon, a última trinca, não codifica nada. É um nonsense, é o de parada. E aí, até tá aí, outro detalhe que é importante, eu acho interessante lembrar, é quais são os códons de parada. Os 3 lá. Mas é isso, gente. Então, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, é isso. Pode perguntar. Foi sem querer. Foi mal. Ah, tá. Então, é isso, gente. Eu vou fechar aqui a chamada. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida aí até quarta-feira de manhã, a gente tenta responder à medida do possível, dentro do nosso conhecimento. Então é isso, gente. Valeu aí pela atenção. E, Igor, por favor, depois disponibilize a gravação, por favor, no grupo da turma.